Nos cantos mais remotos do nosso planeta, há lugares que guardam segredos que nem mesmo a ciência conseguiu decifrar completamente. Por mais que estudiosos tenham dedicado anos ao seu estudo, alguns mistérios simplesmente permanecem sem solução. Neste vídeo, você embarcará em uma jornada fascinante pelos locais mais enigmáticos da Terra. E o melhor, através de imagens aéreas capturadas por drones, você terá uma visão única e impressionante dessas maravilhas ocultas. Prepare-se para se surpreender. Entre essas descobertas incríveis, um turista britânico chamado Michael Joe compartilhou imagens arrebatadoras feitas por drone, revelando um verdadeiro tesouro histórico: as Grutas Mai Zeshan, na China. Esse mosteiro budista escavado em cavernas é uma das estruturas mais antigas e impressionantes do mundo. Situado em um imponente penhasco a mais de 140 metros de altura, o complexo parece algo saído de um conto de fantasia. Visto à distância, lembra um gigantesco formigueiro esculpido na rocha. A construção desse santuário começou há mais de 1500 anos, por volta do século V, e se estendeu até o início do século XX. Cada detalhe dessas cavernas foi meticulosamente esculpido à mão, transformando-as em um verdadeiro monumento à fé, à perseverança e ao mistério da história humana. E então, o que mais pode estar escondido pelo mundo, esperando para ser revelado? Na construção desse impressionante monumento arquitetônico, 12 dinastias chinesas deixaram sua marca, tornando-o um verdadeiro tesouro cultural que resiste ao tempo. No sul da montanha, foram esculpidas 194 grutas, todas interligadas por varandas e escadas, formando um complexo tão fascinante quanto grandioso. Mas as Grutas Mai Zeshan não são apenas um marco histórico. São um testemunho vivo da cultura e da arte chinesa, esculpido diretamente na rocha ao longo dos séculos. Já na encantadora cidade de Genebra, na Suíça, há um fenômeno natural que impressiona à primeira vista: a confluência dos rios Ródano e Arve. Um morador local decidiu capturar esse espetáculo com um drone, revelando um contraste surreal entre as águas turquesas e cristalinas do Ródano e as lamacentas e acinzentadas do Arve. Esse encontro acontece na parte oeste da cidade, em uma região chamada La Jonction, onde turistas do mundo todo vão testemunhar essa fusão de cores. Mas, visto de cima, o espetáculo se torna ainda mais surreal. Agora, prepare-se para algo ainda mais enigmático. Nos arredores de Afton, Wyoming, escondido no sopé de uma montanha, existe um riacho que parece respirar. Chamado de Intermittent Spring, riacho intermitente, ele possui um fluxo de água que para e recomeça a cada 18 minutos, como se estivesse inalando e exalando. Esse fenômeno raro intriga cientistas há anos, e uma das principais teorias sugere um efeito de sifão subterrâneo. A água preenche uma cavidade oculta até um certo ponto, esvazia-se rapidamente e então o ciclo recomeça. Seu alto teor de oxigênio reforça essa hipótese, mas o mistério ainda persiste. E falando em mistérios, na ilha de Java, Indonésia, encontra-se Gunung Padang, um monumento megalítico erguido no topo de um vulcão extinto. Alguns pesquisadores acreditam que essa estrutura pode ser o sítio arqueológico mais antigo do mundo, desafiando tudo o que sabemos sobre civilizações antigas. O que mais pode estar escondido por aí, esperando para ser descoberto? Imagine uma pirâmide majestosa, com 5 terraços de pedra, sarcófagos, esculturas e urnas funerárias. Esse é Gunung Padang, um dos mistérios arqueológicos mais intrigantes do planeta. Considerada a pirâmide mais antiga já descoberta, essa estrutura desafia tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Cientistas continuam debatendo sua real origem, mas as evidências encontradas no local são chocantes. Estima-se que a construção tenha começado há mais de 15 mil anos. Os primeiros arquitetos dessa obra monumental
moldaram lavas endurecidas no topo de um vulcão e, séculos depois, entre 700 e 600 a.C., camadas de tijolos e colunas de pedra foram adicionadas, demonstrando um impressionante avanço na engenharia da época. Essa descoberta sugere que, na ilha de Java, existia uma civilização altamente desenvolvida, cujos rastros ainda permanecem envoltos em mistério. Enquanto os cientistas tentam desvendar sua história, turistas do mundo inteiro visitam Gunung Padang para admirar sua grandiosidade. E, claro, sua vista aérea capturada por drones torna tudo ainda mais surreal. E por falar em drones, eles têm revolucionado a forma como exploramos o desconhecido. Recentemente, pesquisadores da Fundação Nacional do Índio, no Brasil, usaram essa tecnologia para localizar uma tribo até então desconhecida no coração da floresta amazônica. Algumas regiões da selva são tão inacessíveis que, sem os drones, seria quase impossível estudá-las. Mas, durante uma expedição, imagens revelaram cabanas de palha, utensílios domésticos e, mais tarde, até mesmo guerreiros portando lanças. Ninguém sabia da existência dessa tribo. E agora, cientistas se perguntam como se aproximar sem assustá-los. Será que existem outras civilizações ocultas esperando para serem descobertas? E o mistério não para por aí. No Novo México, um turista capturou imagens impressionantes de um cânion que parecia feito pelo homem. Mas, se não foi a natureza que o esculpiu, quem poderia ter criado essa formação surreal? O mundo ainda guarda segredos que desafiam nossa compreensão. Quantas civilizações esquecidas e monumentos enigmáticos ainda estão escondidos, esperando para serem revelados. A jornada pelo desconhecido está apenas começando. As imagens capturadas revelam um dos maiores enigmas do passado, o Chaco Canyon, uma impressionante construção criada há cerca de 1000 anos pelo povo Anasazi. Esse antigo centro cultural era o coração pulsante da civilização Anasazi, onde imponentes torres se erguiam ao céu, e vastas salas eram conectadas a pequenos assentamentos. Nos anos 1980, cientistas começaram a explorar a região, usando fotografia aérea e termografia infravermelha. O que descobriram foi surpreendente. Além das altas torres, os Anasazi também construíram salões cerimoniais subterrâneos, desafiando tudo o que se sabia sobre as habilidades e conhecimentos dessa cultura ancestral. O Chaco Canyon é uma prova viva de que a história da humanidade ainda guarda muitos segredos não revelados. E falando em mistérios, a 80 quilômetros de Pequim, no desfiladeiro de Yangtze, encontra-se um dos locais mais enigmáticos da China, as Cavernas de Guyaju, um vasto complexo de habitações escavadas na rocha. Com uma área de aproximadamente 100 mil metros quadrados e 174 cavernas distribuídas ao longo de um penhasco íngreme, esse lugar desafia explicações. O mais impressionante? As cavernas não são simples formações naturais. Elas possuem portas, janelas, utensílios domésticos e até fogões de pedra, sugerindo que um povo desconhecido viveu ali no passado remoto. Mas quem foram os responsáveis por essa obra monumental? Algumas teorias sugerem que as cavernas foram esculpidas pelo povo Kumosi durante o período das 5 dinastias, no século X d.C. Outros pesquisadores acreditam que a origem remonta à dinastia Han. Até hoje, a verdadeira história desse local permanece um mistério indecifrável. O enigma das cavernas de Guyaju continua a fascinar estudiosos e aventureiros. Com a ajuda de drones, exploradores modernos conseguem mergulhar no desconhecido, revelando imagens intrigantes desse complexo ancestral. Mas será que estamos apenas arranhando a superfície desse segredo milenar? O passado guarda segredos que desafiam a lógica. Quantos mais ainda estão esperando para serem descobertos? Some pay the price and some only talk.
E aí, viajantes do mistério. O que acabamos de ver desafia a lógica e nos faz questionar o que realmente sabemos sobre o mundo. Se o drone não tivesse registrado essas imagens, muita gente diria que é impossível. Mas a verdade está lá fora, esperando para ser descoberta. Se você curtiu essa viagem pelo desconhecido, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos enigmas. E lembre-se, nem tudo que vemos tem explicação. E nem tudo que existe pode ser visto.